Para falar sobre esse assunto, a gente está em contato com a doutora Márcia Assis, que é vice-presidente da Associação Brasileira do Sono e neurologista. Doutora, obrigado pela participação aqui na Band News FM, obrigado por ter acordado cedo. Se tem uma coisa que a gente aprende desde criancinha é que remédio do sono é um negócio com que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Como é que a senhora vê essas mudanças, essas restrições que foram adotadas para esse medicamento em particular? Mais uma vez, bom dia para a senhora. Olá, bom dia. Nós ficamos muito satisfeitos com essa resolução. O tratamento para insônia é um tratamento que precisa de acompanhamento. Quando necessário, o tratamento medicamentoso, ele precisa ter um planejamento médico. E essa resolução veio trazer uma segurança para a população. Esse remédio precisa de uma receita especial e de um controle médico. Então, nós recebemos com muita alegria, ficamos satisfeitos e isso acalma um pouco essa situação do abuso desse tipo de medicamento. Doutora, eu estava vendo aqui alguns números da pandemia para cá, dados da indústria farmacêutica, isso do ano passado, né? Acredito que já deve ter mudado um pouquinho, mas é um retrato bom. Mostra um aumento de 30% nas vendas de medicamentos para dormir aqui no Brasil. E a gente sabe que, muito embora a gente, obviamente, a gente defenda que não aconteça, né? O brasileiro, ele usa remédio de uma forma diferente do resto do mundo, né? Muitos médicos chegam e falam assim: usa o que você já está acostumado, toma aquele anti-inflamatório. Você vai na farmácia, você compra o remédio Uhum. que é vendido sob prescrição médica, né? Eu queria saber da senhora primeiro, o que isso mostra, né? O que esse número mostra de brasileiros que estão. É uma pandemia de doenças do sono, né? O sono do brasileiro está ruim, ou simplesmente as pessoas acabam usando de algum subterfúgio para poder ter uma noite de sono? Não sei que fenômeno é esse, né? E queria fazer essa pergunta de uma forma mais ampla também, né? Qual é a qualidade do sono do brasileiro, doutora? Certo, vamos lá. Então, durante a pandemia, é fato, os estudos mostraram, o nosso trabalho mostrou que houve um aumento considerável de insônia, por toda a situação, o medo de doença, a perda de familiares, a condição econômica envolvida, a perda de emprego, aumentou a insônia durante a pandemia, e isso provocou um aumento do uso de medicamentos para dormir. A insônia é comum? Sim, ela é muito comum. Ela pode vir associada a outras doenças, por exemplo, uma pessoa que já tem uma doença psiquiátrica que cursa com insônia, doenças médicas como dor crônica, doenças neurológicas cursam com insônia e assim, o tratamento deve ser da insônia e da doença de base. Agora, o uso indevido da medicação, como você falou, ir ao médico, repete a receita, eu estou tomando esse remédio, faz a receita para mim, assim, isso não é certo. A insônia precisa ser avaliada, entendida, identificado causas, identificado hábitos, costumes, comportamentos, atitudes que exacerbam a insônia. Então, tratar a insônia não é exclusivamente tomar um remédio, ao contrário, é a identificação dos fatores que precipitam, que perpetuam essa insônia, é mudança de estilo de vida, é mudança de alimentação, prática de atividade física e não somente utilizar um remédio e algumas vezes duplicar, triplicar a dose da medicação. E esse foi um dos motivos de mudança da prescrição desse fármaco Zolpidem. O que nós identificamos nos últimos anos é que houve um uso abusivo, um uso numa quantidade muito superior ao recomendado pela classe médica. Então, a pessoa tinha facilidade de compra, de adquirir a receita de compra da medicação e tomava 2, 3, 10, 20 e aumentando a dose da medicação, criando uma dependência, desenvolvendo abstinência. Então, a mensagem é com esse tipo de controle que qualquer remédio que você esteja usando, você precisa conversar com um médico
precisa conversar com o especialista e planejar o seu tratamento, ter um acompanhamento, saber que outras maneiras você pode tratar, falando de insônia, as formas não medicamentosas para auxiliar ao uso de medicamento por um tempo programado e não somente sem contar, aumentando dosagem caso ele não funcione. O que a gente está falando aqui, doutora, é que o Zolpidem, então, a partir dessa decisão, ele vai virar um medicamento de tarja preta. E aí eu te pergunto se é isso mesmo e como é que fica o paciente que faz o uso correto, né? Que não faz uso abusivo, que tem essa receita hoje. Quer dizer, acredito que muitas pessoas, se é um medicamento que é tão usado assim, né, estão preocupadas também como é que fica o próprio tratamento, se vão ter que mudar de remédio, se vão ter que conseguir uma nova receita, uma nova consulta. Sim, ele passará a ser tarja preta, sendo assim, é um alerta que ele pode causar dependência ou abstinência na retirada, que necessita de um controle do médico. Quem já usa a medicação, quem está com indicação do médico, ele vai continuar em tratamento, o médico vai dizer o tempo certo de tratamento dele, né? Se aconselhar com o médico, pode ser que daqui a pouco ele tenha que usar uma outra receita, né, a partir de agosto, mas fazer um planejamento desse tratamento. Essa decisão foi tomada principalmente pelo uso abusivo, como eu falei. Pessoas que usam sem recomendação médica, que usam uma dose altíssima, que associa com outros fármacos. O Zolpidem é uma medicação indicada para insônia inicial e de manutenção por um tempo determinado e precisamos tomar cuidado com a associação com outros fármacos. O que estava acontecendo é que pessoas associavam com outros psicotrópicos, sedativos, antidepressivos, analgésicos, com uma gama de efeitos adversos e de dependência. Então, assim, aquele paciente que faz o tratamento, que está em acompanhamento do médico, ele continuará em acompanhamento. Ele estará em tratamento, o médico vai decidir a melhor forma de dar continuidade e, se for necessário, o médico trocará a receita para essa mais controlada.